Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende para fechar mais um grande mês. Bom, na verdade, o Bovespa, seguindo os Estados Unidos, sobe, desce, retoma o nível da pré-crise. Voltamos aí a operar na faixa dos 113 mil pontos e a Vale, siderúrgicas conseguiram operar aí numa forte alta, com minério de ferro sendo negociado a um preço mais alto em 2013, mas com uma economia muito instável ainda nesse momento. Para conversarmos sobre esses assuntos e outros mais, eu tenho aqui o Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing, para a gente bater esse papo. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Tudo bom, Rafa? Vamos lá falar um pouquinho aí desse rally novo de alta aí do mercado de maneira geral. Exato. Bom, rapidamente falando sobre o dólar, né, que fechou aí uma semana em mais uma queda, talvez seja o índice que tenha chamado mais atenção, né? Foi empurrado aí aos 5,12 reais, 5,12 reais. Fluxo da moeda americana entrando na bolsa acumulou uma semana de recuo de 3,79. Cadu, como é que você viu aí esse movimento do dólar? E, de certa forma, surpreendente, né? Porque o dólar teve uma movimentação de queda muito forte. Como é que você avalia? Exatamente, Rafael. Essa semana, né, se soma com a semana passada, semana anterior, com o dólar mantendo esse movimento, né, de enfraquecimento em relação às moedas, não só no Brasil, mas dos países emergentes, de maneira geral. E existe uma expectativa um pouco mais forte agora também com o pacote de estímulo americano. Parece que está chegando a um entendimento para aprovação de um pacote, pode ser um pacote aí da ordem de $1 trilhão, e eu acho que isso tem corroborado para trazer uma maior flexibilidade, né, do real em relação ao dólar e também de outras moedas. Quando a gente olha, né, dos países emergentes, a gente percebeu um movimento semelhante, então não é uma característica exclusiva do Brasil. A gente meio que está indo na direção aí do que vem ocorrendo no mercado internacional de maneira geral. Legal. A gente teve alguns índices interessantes aí da economia brasileira. Queria falar, sobretudo, sobre essa projeção econômica que tivemos, né, de 7,7% do crescimento do PIB no trimestre, mas com uma base de comparação muito baixa, né? Então, como é que a gente pode observar o crescimento da economia brasileira, Cadu, em relação a, de fato, dados econômicos que sejam concretos para os investidores poderem terem base para poderem organizar as suas ideias para os investimentos de uma maneira geral? A gente teve a leitura do PIB do terceiro trimestre, né, com um crescimento de 7,7%, como você mencionou. Ele ficou um pouco abaixo do previsto pelo mercado, tinha uma expectativa aí de um crescimento um pouquinho maior, mas, de qualquer forma, é um número positivo, né? A gente tem, sim, um comparativo muito, muito baixo do trimestre anterior, né? No segundo trimestre de 2020, a queda tinha sido de 9,6%, quase 10% de queda. O que deu uma ideia um pouco ilusória, né, desse crescimento, né? Não é que houve um crescimento de 7,7%, é que a base de comparação era muito baixa, né? Então, quando você compara com baixo, qualquer crescimento parece muito alto, né? Muito inflado. E ainda inflado, houve uma projeção menor do que aquela que de fato aconteceu, né? Assim, a gente tinha um número muito fraco, então quando a gente olha para os dados, né, da produção industrial, ela vem mostrando uma recuperação. No entanto, ele veio um pouco abaixo do que era esperado. O segundo trimestre do ano, né, ele foi o trimestre que a gente conseguiu pegar o efeito mais forte do lockdown, de todas as restrições, né, realizadas. O Brasil ele entrou um pouquinho depois, então o primeiro trimestre ele não chegou a refletir os efeitos econômicos e só conseguiu ser mensurado mesmo no segundo trimestre. No terceiro trimestre a gente começou a ter uma certa recuperação, mas como você bem observou, né, e destacou, é importante colocar isso, a gente tem sim uma base de comparação fraca, né? Foi uma queda muito forte, então é uma recuperação que quando você olha para um número comparando com o ano anterior, você basicamente ali está igualando, ficando no 0 a 0. É importante a gente olhar um pouquinho, né, para os números em si, para dentro dos setores. Então, o que se percebe é que a gente tem sim uma retomada da economia, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma certa desaceleração.
Quando a gente tenta projetar um pouco mais para frente, tem uma perspectiva positiva para 2021, isso apareceu no relatório Focus, né, no início da semana, uma perspectiva um pouco mais positiva para o PIB, uma projeção também de inflação um pouquinho mais elevada, e a gente deve ter alguns elementos que vão direcionar um pouco do que a gente deve ver nos próximos meses. A gente já comentou que o auxílio emergencial ele já foi reduzido, então, né, a gente teve uma queda de uma renda de R$600 para R$300. A princípio, a gente não deve ter uma prorrogação desse programa, então ele vai se encerrar, né, em dezembro agora, de 2020. Isso vai reduzir, obviamente, né, a disponibilidade financeira, e isso vai ter um efeito, com certeza, no consumo. A gente deve ter aí talvez uma queda no setor de alimentos, talvez uma queda no setor de varejo, de maneira geral. Por outro lado, pode ser que a gente tenha alguns outros setores se beneficiando, né? Por exemplo, bancos com a parte de crédito, pode ser que as pessoas procurem mais crédito por causa dessa redução do auxílio. Então, a gente tem que ficar de olho, observar aí como vão vir os dados nos próximos anos. A gente ainda tem uma agenda difícil aí de aprovação de reformas e acompanhar. O importante aí é a gente acompanhar esses números para ver o que espera para os próximos semestres. E o interessante é observar o movimento da taxa de juros, porque ela cresce no longo prazo, porque a capacidade da dívida brasileira de ser paga ela vai diminuindo com o tempo, por incrível que pareça, e a capacidade do governo em apresentar reformas ou soluções imediatas, elas não são compradas a curto prazo, né? Então a gente tem uma dicotomia, a taxa de juros acaba aumentando e a capacidade do brasileiro de se refinanciar diminui. Como é que você está vendo aí essa dificuldade? E mais, a gente observa, por exemplo, alguns ativos de longo prazo ganhando valor, tipo Bitcoin, por exemplo. Muita gente pergunta sobre Bitcoin, Cadu. Aliás, querendo aumentar e colocar essa discussão na frente. O que você acha desse tipo de investimento? Assim? Você acha que esses ativos de longo risco, esses ativos de alta volatilidade, nesse momento, acabam sendo opções? O que você está observando nesse sentido? Vamos lá. A curva de juros, ela até deu uma certa aliviada essa semana, né? Eu acho que muito impactada também pela queda do dólar. Por mais que a gente tenha ali uma pressão de inflação nos últimos meses, né? Mais recentemente, nas últimas semanas, principalmente relacionada à parte de alimentação, a gente deve fechar aí próximo de 4% a inflação no ano, um pouquinho acima ali da meta, do meio da meta de inflação. Ainda assim, a gente deve observar algum alívio, né, em função dessa redução do auxílio emergencial, em função que a gente vai sair, né, do período entre safra, de um dólar um pouco mais fraco. Isso deve ajudar a ter uma inflação um pouquinho mais equilibrada. Então, eu acho que ainda não é uma preocupação muito grande. O que pesa no lado é o lado fiscal. A gente tem aí a tentativa de se acelerar ainda em dezembro as votações das reformas. Então, tem a lei de diretrizes orçamentárias para ser votada, a PEC emergencial, a questão da reforma tributária, a autonomia do Banco Central. Enfim, a gente ainda tem um cenário político que é bastante imprevisível ainda no Brasil, e a gente tem que levar em conta que tem toda a expectativa sobre a reeleição, né, na presidência da Câmara e no Senado, que deve acontecer em fevereiro do ano que vem. Olhando para o mercado de criptomoeda, eu posso estar enganado, mas eu acho que entre as melhores performances do ano, o Bitcoin deve ser, não o Bitcoin especificamente, mas as criptomoedas, acho que está entre os maiores rendimentos do ano, né? Junto com o dólar, junto com ouro. Eu acho que é um mercado que ele está amadurecendo. Acho que tem muita liquidez na economia mundial. Então, os investidores também vão buscando outras alternativas de ter o seu patrimônio diversificado e protegido ao mesmo tempo, né? Uma característica que as criptomoedas têm é uma certa proteção em relação à questão
inflacionária, né? Então, quando você pensa em se resguardar, né, o valor da sua aplicação, do seu patrimônio, a gente tem que levar em consideração que a gente vê um universo de juros negativos na maior parte da economia e que deve prevalecer ainda por um período prolongado. Então, essa busca por outras alternativas acaba favorecendo essas criptomoedas. Cada vez mais é um mercado mais maduro. Saiu uma notícia essa semana também para se criar um novo índice de criptomoedas. Exatamente o que eu ia te perguntar. Eu não estou trazendo essa questão à toa. Essa questão de criptomoedas, ela está, primeiro, por uma questão até filosófica, né? Isso atrai muitos interesses, muitos investidores que querem entrar no sistema financeiro e gostam de criptomoeda e vice-versa, né? Às vezes entram no sistema financeiro pela criptomoeda. Então, a criação de um índice da SP500, né, do S&P, que vai agregar um índice de criptomoedas, faz com que a gente tenha uma organização dessa volatilidade, se é que eu posso traduzir de uma maneira muito crua para quem está ouvindo a gente, né? Mas isso traz um pouco de confiabilidade de que a volatilidade das criptomoedas, que podem ser interessantes, talvez para quem queira investir, tragam aí alguma base para o investidor poder fazer uma análise técnica, né, Cadu? Isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente não pode oferecer algo que não tenha uma base mínima ou uma retaguarda histórica, né, de um rendimento a posteriori, né? É complicado para a gente. Exatamente. Eu acho que isso tudo faz parte do amadurecimento desse mercado, né? E, enfim, as pessoas estão cada vez... a tecnologia, ela facilita esse acesso. A gente tem uma série de informação, de companhias cada vez mais, né, entrando nesse mercado. A gente já comentou aqui da própria Hashdex. Então, assim... gestores mesmo de ativos que estão começando a olhar para esse meio e já movimentam um volume financeiro gigante, né, no mercado, e tem um potencial muito grande para crescer ainda mais. Então, acho que eu sou uma pessoa que sempre tive um certo preconceito em relação a criptoativos, né? Eu tenho uma dificuldade de entender exatamente o que agrega valor a essas moedas, como você compara, né, com outros ativos, que é uma coisa um pouco mais fácil você entender, né, a precificação do ouro, do dólar, real. Exato. Ativos que são físicos, né, que não demandam uma noção talvez até quase que ideológica, como é o caso do Bitcoin. Exatamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um amadurecimento do mercado de maneira geral, dos investidores, das instituições financeiras, das bolsas de valores que cada vez incorporam, né, esses ativos dentro dos seus índices, do mercado de maneira geral. Então, acho que são boas oportunidades. É claro que é um mercado que ainda tem muita volatilidade, então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que saber aonde está investindo, o que está fazendo, mas eu acho que é uma tendência a gente ter cada vez mais as criptomoedas dentro do universo de investimento como uma boa alternativa de diversificação da carteira. Eu acho que é interessante. Tem boas opções de investimento com aplicação baixa, então acho que vale a pena aí olhar para esse mercado, porque cada vez mais ele se torna mais relevante no universo dos investimentos. Interessante é que num cenário de juros baixos, né, a gente precisa observar e orientar nossos investidores a outras formas de investimento, né? Então, eu estou trazendo essa demanda para você nesse momento porque a gente chegou no Bitcoin a quase $20 mil, né? Eu lembro quando eu comprei Bitcoin lá em 2017, o Bitcoin era $919. Eu tenho a minha boleta aqui, juro, eu tenho a minha boleta, eu comprei 15 Bitcoins a $919 em 2017, dia 30 de janeiro. Quem me dera tê-las seguradas até hoje. Bitcoin, para você ter uma ideia, hoje vale $20 mil, né? Então, assim, não é somente, claro, uma questão de moeda, mas uma questão de reserva de valor e de uma nova forma de se observar os investimentos, né? Mas, Cadu, fechando esse mês de novembro, assim, o que a gente pode observar da Bolsa Brasileira?
há uma certa consistência, há uma base financeira um pouco mais sólida, a gente observa o ingresso cada vez mais consistente de investidores estrangeiros, a Bolsa em níveis dolarizados, ela está barata, ela está muito atrativa. Como é que a gente pode observar essa virada de ano para o investidor que está ouvindo a gente agora nesse momento, que quer de repente pescar uma boa opção de investimento? Vamos lá. Basicamente, a gente teve aí a Bolsa fechando a 113 mil pontos, uma alta na semana de 2,84, e no ano a gente está praticamente zerando a queda ali que foi observada principalmente nos meses de março e de abril. Provavelmente, se tudo não tiver nenhuma notícia negativa aí nesse meio do caminho, nesse pouco tempo que falta para encerrar esse ano tão conturbado, provavelmente a gente deve se fechar com o Ibovespa aí positivo. O mês de novembro, especificamente, foi um mês de valorização muito forte. A Bolsa tinha fechado em novembro a 108 mil ou 109 mil pontos, mais ou menos. Tinha tido uma alta ali de 16% no mês. E o que a gente consegue observar? Nos meses anteriores, o mercado basicamente ele ficou um pouco mais neutro, em função de toda a incerteza que havia no mercado, principalmente quando a gente falava de eleição americana. Havia uma preocupação muito grande de que você tivesse, um processo de judicialização, que isso saiu do cenário agora. E o mercado não chegou a precificar essa judicialização da eleição americana, né, Cadu? Perdão por interrompê-lo, né? Pelo contrário, o mercado acabou agregando de uma maneira positiva o Joe Biden como um cara que avaliza decisões corretas, decisões coerentes e que juridicamente estão atreladas ao mercado americano e mundial, né? Eu acho que tinha até uma certa preocupação, daquela chamada onda azul, de você ter ali uma maioria democrata nas duas casas e isso trouxesse reformas mudanças, um pouco mais rígidas. Como isso ficou um pouco mais equilibrado, a expectativa é que você não vai ter nenhum aumento de imposto muito grande, nenhuma mudança muito agressiva. Então, na realidade, vai ter um certo diálogo. Isso traz uma certa estabilidade melhor para o mercado, isso tira um pouco dessas incertezas. Eu acho que isso ajudou também a essa percepção um pouco mais positiva do mercado de maneira geral. E passadas as eleições americanas, com toda essa liquidez, essa tendência que a gente vai ter de manutenção de juros baixos na economia, um pacote de estímulo um pouco maior, basicamente os agentes econômicos eles voltaram a adicionar um pouco mais de risco dentro das carteiras, para buscar uma rentabilidade mais interessante. E dentro disso, o Brasil se beneficiou, porque você começa a ver uma economia com uma desvalorização cambial muito forte, entre as maiores aqui, que a gente teve olhando para os emergentes, e com empresas que se tornam interessantes dentro de um cenário de juros muito baixo. Então, mesmo com as incertezas políticas e fiscais que a gente tem no Brasil, a Bolsa ela ainda segue muito descontada e é uma boa alternativa para o investidor estrangeiro. Caso as coisas avancem como se acredita que vai avançar, pelo menos do lado fiscal, que se vai manter ali o teto de gasto, com todos os projetos de reformas em infraestrutura, a gente é um mercado que, como eu já comentei no outro podcast, a gente é um mercado que tem volume financeiro, então isso tem um peso significativo, porque tem muitos mercados que às vezes você encontra até boas opções de investimento, mas aquele mercado ele é muito pequeno, então você não consegue entrar porque a capacidade ali de investimento ela é muito pequenininha. O Brasil ele tem essa característica de ser uma economia muito grande. Então, a gente tem volume financeiro, a gente tem projetos diversificados, a gente tem uma gama de opções de investimento grande, que isso ajuda também a abrir os olhos ali do investidor estrangeiro. Então, acho que isso tem ajudado. O que pesa ainda nesse cenário está toda essa questão da segunda onda do Covid, Estados Unidos batendo recorde de número de casos e óbitos,
Aqui no Brasil a gente vendo esse aumento também. Na Europa parece ter reduzido, né?